Olá, turma. Nós vamos hoje para mais uma correção da última atividade, certo? A primeira questão diz o seguinte: fazenda canavieira na colônia. É uma questão de Enem. Somente as fazendas de proprietários mais abastados, ou seja, mais ricos, que possuem engenhos, mas todas elas tinham uma casa grande, moradia do fazendeiro. As senzalas, moradia dos escravos, casas para trabalhadores livres, reserva florestal para o fornecimento de madeira, áreas de pastagem e de agricultura de subsistência. Os fazendeiros que não possuíam engenhos eram chamados de lavradores de cana. Com o tempo, a denominação engenho passou a designar a fazenda canavieira, que possuía o aparato para a produção do açúcar. A organização da produção açucareira se inseria em um modelo de organização da produção denominado plantation, que consistia em, a letra A diz o seguinte: produção de diversos produtos? Não, né? A plantation era reservado apenas para a monocultura, ou seja, a plantação de um único produto em uma grande extensão de terra. Então, a letra A está errada. Letra B, a produção de uma monocultura, ok, aí está correto. Em pequenas propriedades, aí deixa a questão errada, né? Porque era em grandes propriedades. Aliás, a alternativa errada, a letra B está errada também. Letra C, a produção de uma monocultura em grandes propriedades orientada para o mercado externo, utilizando de mão de obra escrava, corretíssimo, a letra C. Então, na sociedade, o que caracterizava a sociedade canavieira era a produção de uma monocultura, ou seja, um único produto em uma grande propriedade, né, o que caracterizava a plantation, ou também chamada de plantation, certo? E, no caso, o produto era exportado, certo? E, no caso, era utilizada a mão de obra escrava. Então, a resposta correta é a letra C. Letra D está erradíssima porque diz assim, policultura, a plantation, o que marca ela é a monocultura, a produção de um único produto. Segunda questão, sobre a produção açucareira realizada por Portugal durante o período colonial, é incorreto afirmar que, então você vai procurar a resposta errada. Letra A, para extrair lucro máximo na atividade açucareira, Portugal favoreceu a criação de plantations destinadas ao cultivo de açúcar, correto, ou seja, uma grande propriedade destinada a um único produto. Essas plantations, ou plantations, consistiam em grandes expansões de terras, latifúndios, que eram controladas por um único proprietário, senhor de engenho e trabalhadas por escravos, corretíssima. Letra B, o engenho, centro da produção de açúcar, baseava-se em um modo de organização específico. A sede administrativa do engenho fixava-se na Casa Grande, né, local onde o senhor de engenho, sua família e demais agregados moravam. A senzala era o local destinado ao precário abrigo da mão de obra escrava. Corretíssima, sobre a produção do açúcar, né? Letra C. O governo português contou com o auxílio da burguesia holandesa na economia açucareira, correto, né? Os holandeses, eles montaram os engenhos, fizeram a parceria de levar o açúcar para a Europa, juntamente com Portugal. Enquanto Portugal explorava economicamente as terras com a criação de plantações e engenhos, os holandeses emprestavam dinheiro e realizavam a distribuição do açúcar no mercado europeu. Corretíssimo. Então, a resposta errada que vocês devem marcar é a letra D, né? Porque a questão está pedindo a resposta incorreta com relação à produção do açúcar durante o período colonial. Que é em conformidade com sua ação exploratória, Portugal viu na produção do açúcar uma grande possibilidade de ganho comercial. Até aí estaria correto, mas o que deixa errado é o seguinte: contribuiu para isso o capital acumulado com a extração de metais preciosos. Gente, os metais preciosos, eles só foram encontrados em grande escala só após a decadência da produção de açúcar. Então, a resposta que vocês deveriam ter marcado e marcaram, né, é a letra D. Terceira questão de Enem. Aliás, na Universidade, né, Rio Grande do Norte. Apesar da ênfase dada ao açúcar, a economia colonial não se esgotava nas plantações desse produto. Havia os pequenos produtores de alimentos que abasteciam os engenhos e as cidades. Nunca, desde o início da instalação da agroindústria, houve a diminuição do volume de açúcar produzido nas áreas
a elas destinadas. As mais ricas regiões produtoras de açúcar da Bahia tinham muitos braços para o trabalho. O texto se relaciona à economia colonial. Nesse contexto, a plantation, olha aí, mais uma questão falando sobre a plantation, característica da plantation. Utilizado não só na América Portuguesa, mas também nas outras colônias americanas, foi caracterizado basicamente pelos seguintes elementos. Policultura, errado, né? A monocultura. Aí a letra B diz assim, monocultura, balança comercial e parceria e escambo? Não, tá errado. Letra C, monocultura, ok. Latifúndio, ok, que o latifúndio era a grande extensão de terra, né? Que servia para a produção de um produto, ou seja, o de primeira linha. Exportação e trabalho escravo, corretíssimo, é o que caracteriza a plantation, ou também chamado de plantation. Né? Letra D está errado porque já começa assim, policultura. Na plantation, não era a policultura, e sim a monocultura, um produto. Então, a resposta correta é a letra C. Lembrem-se dessas características, levem isso para as provas. Quarta questão, Enem, diz o seguinte: o açúcar e suas técnicas de produção foram levados à Europa pelos árabes no século VIII, durante a Idade Média, mas foi principalmente a partir das cruzadas, século XI e XIII, que a sua procura foi aumentando. Nessa época, passou a ser importado do Oriente Médio e produzido em pequena escala no sul da Itália, mas continua a ser um produto de luxo, extremamente caro, chegando a figurar nos dotes de princesas casadoras. Considerando o conceito do antigo sistema colonial, o açúcar foi o produto escolhido por Portugal para dar início à colonização brasileira, em virtude de, resposta correta, a letra A, né? O lucro obtido com o seu comércio ser muito vantajoso. Na época, o açúcar custava muito caro na Europa, era um artigo de luxo. Então, e Portugal encontrou o solo brasileiro, o Nordeste, né, com um solo muito favorável à produção do açúcar. Então, ele uniu o útil ao agradável. Tinha um solo adequado na colônia, que eles tinham descoberto, né, e, no caso, produziram açúcar para vender na Europa, pelo alto custo. A resposta correta é a letra A. Quinta questão, FUVEST, vestibular, né, foram respectivamente fatores importantes na ocupação holandesa no Nordeste, no Brasil, e na sua posterior expulsão. Então, você iria identificar um fator importante que levou a Holanda a ocupar o Nordeste e depois o que fez ocasionar a sua expulsão. Letra A, o envolvimento da Holanda no tráfico de escravos? Não, né, a Holanda não se envolveu no tráfico de escravos. Então, já deixa ela errada. A participação da Holanda na economia do açúcar e os endividamentos dos senhores de engenho com a Companhia das Índias? Correto, é a letra B. Então, o que fez com que os holandeses viessem ocupar o Nordeste foi a participação da Holanda na economia do açúcar. Lembrem-se que eles eram parceiros, Portugal e Holanda, né? E eles, com a União Ibérica, aí os holandeses foram expulsos, eles vendo que gerava muito lucro, eles resolveram invadir o Nordeste brasileiro e conseguiram tomar para si o Nordeste e continuar com a produção do açúcar. Só que o que levou à posterior expulsão deles, né, foi o endividamento dos senhores de engenho, porque os holandeses, eles, tomando o Nordeste, eles emprestaram dinheiro, sem um tempo determinado para receber de volta esse empréstimo, só que chegou um momento que eles cobraram esse empréstimo. E aí, quando eles resolveram cobrar esses empréstimos, os senhores de engenho do Nordeste, principalmente de Pernambuco, né, eles se revoltaram e, com a insurreição pernambucana, com a ajuda dos portugueses, expulsaram os holandeses do Brasil. E lembrando que a Companhia das Índias Ocidentais era, no caso, organizada pelos holandeses. Então, quem emprestou todo o dinheiro para os senhores de engenho foi os holandeses através da Companhia das Índias Ocidentais. Então, a resposta correta é a letra B. E aí, a gente encerra a correção por hoje. Próxima semana teremos um outro assunto, certo? Também Brasil. Então, um grande abraço a todos e até a próxima.